Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. E hoje a gente vai falar sobre a gente vai dar uma introdução sobre o algoritmo simplex, né? Ver, em linhas gerais, o funcionamento desse algoritmo. Mas antes de chegar lá, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas lineares, que são os fundamentos, né, de álgebra linear que são empregados pelo algoritmo simplex. Vamos primeiro fazer uma breve revisão aqui. Escalares são números, né, isolados, um número real. Vetores, eles são conjuntos, seja linha ou coluna, de números reais. Né? E matrizes são tabelas com linhas e colunas também de números reais. Então, nós vamos considerar que em uma matriz, cada linha é um vetor, ok? Isso é a fundamentação, esses três conceitos, escalar, vetor e matriz, eles são fundamentais para a gente poder falar em termos de operações básicas ou operações elementares dentro daquilo que nós conhecemos como espaço vetorial. Então, há duas operações básicas nos espaços vetoriais, que é a operação de soma de vetores, onde eu tenho um vetor A, um vetor B. A soma desses vetores A e B, eu vou somar cada um dos elementos do vetor individualmente, desses dois vetores individualmente. E tem a multiplicação por escalar, onde eu multiplico um escalar qualquer por uma constante, né, por um escalar, e aí é multiplicado cada um desses elementos individualmente do vetor. Bom, isso nos leva, gente, a aplicação imediata disso é a resolução de sistemas lineares. Então, um sistema linear é um sistema de equações, várias equações lineares, ou seja, equações de primeiro grau, sem nenhum expoente maior do que um, ou uso de funções não lineares, como seno, cosseno, etc. e tal. Então, essas são expressões mais simples que tem. Com elas, nós formamos um sistema linear, onde nós temos à nossa esquerda as variáveis x, né, as diversas variáveis, e associada a cada variável eu tenho um coeficiente a, certo? À minha direita eu tenho os valores de intercepto, que são os valores b. E suposto, gente, eu posso ter inúmeras equações dessas lineares e elas vão formar um sistema. Eu consigo representar esse conjunto de equações lineares como a multiplicação de uma matriz, que é a matriz dos coeficientes, pelo vetor das variáveis, sendo igual ao vetor dos interceptos, ou do b. Também o pessoal chama de termo independente, o B, ok? Então, eu consigo representar de forma bastante compacta todo aquele conjunto de N equações, e cada uma dessas equações tem N variáveis, né? Eu consigo representar ele de forma bem compacta, utilizando uma matriz que vai ter M por N coeficientes, multiplicado pelo vetor das N variáveis, igual ao vetor dos M termos independentes. Então, AX igual a B é esta equação, resume todo aquele sistema linear. Bom, então, o outro conceito muito interessante é o conceito de matriz de identidade. A matriz de identidade ela é uma matriz diagonal em que todos os elementos são iguais a 1 e todos os outros elementos fora da diagonal são iguais a 0. Por que essa matriz de identidade ela é uma matriz interessante? Porque a matriz de identidade ela tem a mesma função do número 1 dentro da álgebra linear. Ou seja, uma matriz multiplicada por uma matriz de identidade, ela retorna o seu valor original. Então, qualquer coisa multiplicado pela matriz de identidade é igual à matriz original. E um valor
multiplicado pelo seu inverso, uma matriz multiplicada pela sua inversa, é igual à matriz de identidade. Assim como um número qualquer multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Ok? Então, é interessante a gente pensar em duas propriedades dessa matriz. Nem sempre a gente vai querer que todos os uns estejam na diagonal aí. Mas o importante é que toda coluna dessa matriz tenha apenas um número 1. E também toda coluna e toda linha, perdão. Toda coluna e toda linha, elas só podem ter um valor 1. Todos os demais têm que ser 0. Ok? Ou seja, essa é uma matriz que ela tem um valor 1 único na coluna e único em todas as linhas. Então, a gente, dentro da geometria analítica, dentro da álgebra linear, a gente diz que nessa matriz ela é composta por vetores que são ortogonais entre si, independentes, eles não compartilham nenhuma informação. Todos eles têm um 1 em um lugar diferente. Ok? Por que essa matriz, essa ideia, ela é importante? Porque a gente pegar uma matriz e transformar ela em uma matriz de identidade resolve aquele sistema linear que a gente estava falando anteriormente. Prestem atenção. Eu tenho a matriz A e B daquele meu sistema linear, AX mais B. Eu quero manipular aquela matriz A, né, os coeficientes daquela matriz lá, para transformar ele em uma matriz identidade. Então, eu vou percorrer todas as colunas da minha matriz, e aí, a cada hora que eu percorro uma das colunas, eu vou escolher um elemento pivô, um dos coeficientes. Eu vou transformar esse coeficiente em 1, multiplicando ele pelo seu valor inverso, e eu tenho que fazer operações elementares. Aí, lembrando para vocês, quais são as operações elementares? Multiplicação por escalar e soma de dois vetores. Nesse caso, eu posso combinar as duas operações elementares, que é somar dois vetores multiplicados por um escalar, ok? E aí, com essas transformações, eu vou fazer uma transformação em cada linha, né, escolhendo que não seja na linha pivô, né, do pivô que eu escolhi, eu vou implementando essas modificações para poder manter aquele elemento pivô igual a 1 e todos os outros elementos que estejam na mesma coluna eu vou zerar. Depois que eu fizer isso, eu vou passar para a próxima coluna até eu terminar toda a matriz. Com isso, eu vou pegar essa matriz aqui. Vamos supor, eu tenho a minha matriz A, que é uma matriz de 3 por 3, aí eu tenho 3 linhas, né? Cada uma das linhas eu vou chamar de um vetor, e eu tenho a minha matriz B de termos independentes, ok? Com também 3 vetores. Eu vou percorrer essa matriz pelas colunas, começando pela coluna 1 até a coluna 3. J é o meu índice da coluna, e I é o índice da minha linha, ok? Então, bora lá. Primeiro elemento pivô vai ser o meu primeiro elemento aqui da matriz, né? O meu A1. O que eu vou fazer? Eu tenho que transformar esse valor do pivô em 1, ok? Então, para isso, eu vou multiplicar toda a minha linha 1 pelo inverso, pelo valor inverso de A e J. É bom lembrar que o valor inverso de A e J é 1 dividido por A e J. Então, multiplicar a linha 1 agora vai ser todos os valores lá multiplicados pelo inverso do meu pivô. Então, o meu pivô vai ser igual a 1, os meus outros valores daquela mesma linha vão ser valores diferentes, porque eles já foram modificados. Não tem problema nenhum. Desde que o meu pivô vire 1, eu posso modificar o resto dos valores. Agora que o meu pivô é igual a 1, eu quero transformar as outras linhas em... pegando toda essa minha primeira coluna, J igual a 1, eu quero transformar todos os elementos dessa coluna nas outras linhas iguais a 0. Então, eu vou fazer uma transformação que eu vou achar um valor, né,
K para aquela linha, de forma que, quando eu multiplico K pelo meu pivô e somo com o valor naquela linha, ele tem que ser igual a zero. Então, eu vou escolher esse valor K, que somado com com o meu valor do pivô, na linha 1, ele vai zerar. Eu vou fazer isso para a linha 2, eu vou fazer isso para a linha 3. Então, eu vou zerar o valor que está na linha 2, na coluna 1, e eu também, obviamente, eu vou fazer sempre as transformações, elas acontecem em todos os elementos da linha. Não interessa o que vai acontecer com os outros valores da minha linha, desde que eu zere o elemento que está embaixo do meu pivô, que está na mesma coluna do meu pivô. Vou fazer isso para a linha 2 e vou fazer isso para a linha 3. Então, olha só o que eu consegui. Eu consegui que na linha do meu pivô, o meu pivô é igual a 1 e todos os elementos do pivô na mesma coluna são iguais a zero. Todos os elementos da minha matriz, eles foram modificados. Eles não são mais os mesmos elementos. Por quê? Porque eu somei, eu somei aquela linha original com o valor da minha linha pivô multiplicado por uma determinada constante. Então, todos os valores foram modificados. Beleza? Eu já fiz o que eu queria. Eu transformei o meu pivô em 1 e todos os elementos da linha do pivô em 0. Agora, eu vou mudar para a próxima coluna. Eu vou mudar para a próxima coluna e vou escolher o próximo pivô. Por quê? Porque na linha 1, eu já tenho, na linha 1, onde estava o meu primeiro pivô, eu já transformei ela em 1, 0, 0. Agora eu quero fazer isso na segunda coluna, e eu não vou competir com aquele 1 que eu já criei. Então, eu vou pegar o pivô na linha de baixo. Então, esse meu pivô aí eu vou transformar em 1, e o elemento de cima e o elemento de baixo eu vou zerar. Enquanto isso, eu vou modificar todos os valores da linha. Aí vocês podem estar se perguntando agora, uai, mas enquanto eu estou fazendo essa pivotação, eu não vou modificar o valor do 1? Não vai modificar o valor do 1. Por que você não vai? Porque, olha só, na linha do pivô atual, se você olhar lá no pivô antigo, na linha do pivô atual, na coluna do pivô antigo é 0. Então, não importa qual valor que eu vou multiplicar. Na hora que eu somar com a linha anterior, o pivô antigo vai continuar sendo 1. E os demais valores é que vão mudar. Aliás, os demais valores eu vou zerar. Ok? Então, continuando com esse processo, eu vou... Olha só, o meu pivô antigo ele vai continuar com 1, os demais elementos da coluna vão continuar como 0, mas eu vou zerar os elementos da coluna do meu pivô atual, que está na linha pivô 2. Ok? Daí, eu vou repetir esse processo na linha 3 e vou... Olha só o que eu consegui. Consegui gerar uma matriz identidade. Ok? Os valores do meu termo independente, da minha coluna B, eles foram todos modificados, mas tudo bem. Agora, com essa matriz identidade lá e com esses novos valores da minha linha B transformados, eu consigo resolver aquele sistema linear. Então, a multiplicação dessa matriz identidade pelo meu vetor de variáveis, ele é equivalente a dizer que x1 é igual a asterisco B. Esse asterisco B é o valor modificado do termo independente após inúmeras modificações. Então, vamos fazer o cálculo aqui rapidão. 1 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 0 vezes x3 é igual a asterisco B1, ou seja, x1 é igual a B1. 0 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 0 vezes x3 é igual a asterisco B2. Ou seja, x2 é igual a asterisco B2. 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 1 vezes x3 é igual a asterisco B3. Ou seja, x3 é igual a B3. Beleza? Com isso, eu agora sei quais são os valores das minhas variáveis x1, x2 e x3 que resolvem aquele sistema de equações lineares. Então, esse é o processo de pivotação da matriz, e que com ele eu consigo resolver sistemas lineares simples. Então, essa lógica que eu acabei de explicar para vocês, que é a pivotação de matrizes, ela não é o algoritmo simplex, mas ela é a base do algoritmo simplex, ok?
O método simplex, propriamente dito, ele é um algoritmo de otimização que resolve problemas de programação linear em tempo polinomial. Quer dizer, o tempo dele, vamos supor que, quando eu digo tempo polinomial, ele não vai passar de um determinado número que é o tamanho da entrada. Qual que é a entrada do simplex? Nesse caso aqui, por exemplo, é o número de variáveis. Ou seja, o simplex ele vai achar uma solução para aquele problema de otimização em, no máximo, N iterações, sendo que N é o número de variáveis. Então, N iterações. Lembrando que dentro de cada iteração a gente faz todo aquele processo de pivotação, etc. e tal, mas ele vai gastar, no máximo, no pior caso, N iterações para chegar ao máximo, se o máximo existir. Ok? Então, para empregar o simplex, a gente tem que garantir algumas condições lá na modelagem do meu problema. Primeiro, que todas as expressões elas têm que ser lineares. Até porque, se não for assim, não é um problema de programação linear. Eu tenho que pegar a função objetiva e ver se ela tem alguma constante. Se tiver alguma constante, eu tenho que remover essa constante. Aí, na aula passada, a gente falou que as minhas restrições, elas são expressas como inequações. Só que, para trabalhar com o simplex, eu tenho que pegar essas inequações e transformar elas em equações. Ok? Colocar o sinal de igualdade. Para isso, inevitavelmente, eu vou precisar criar outras variáveis auxiliares. Ok? E aí tem uma restrição que ela é muito importante. Todas as variáveis e os termos independentes, eles têm que ser positivos ou nulos, ou seja, maiores ou iguais a zero. Então, são essas condições que têm que ser garantidas para que o algoritmo simplex funcione. Ok? Então, partindo aqui da nossa forma canônica, só para lembrar para vocês que esse primeiro exemplo que a gente vai ver aqui foi o exemplo que nós resolvemos na aula passada, utilizando o método gráfico, beleza? Então, a gente vai fazer uma correspondência imediata entre esse método e o método gráfico para ver como que os dois resolvem de forma parecida o mesmo problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser remover esse menos 17 aí, porque isso é uma constante. Então, eu tenho que tirar ele do meu objetivo. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é porque eu tenho essas expressões aí, as restrições menor ou igual a 25, menor ou igual a 20, x1 mais x2 menor ou igual a 30. Essas restrições de menor ou igual, elas vão virar equações, ok? Eu não mexo com as restrições maior ou igual a zero. Essas têm que ser mantidas, ok? Então, bora lá. Então, para eu chegar na forma padrão, que é a forma que o simplex utiliza para poder resolver, eu preciso modificar todas aquelas restrições, substituindo as inequações por equações, como eu disse, exceto as equações de maior ou igual a zero. Então, se for necessário, eu acrescento novas variáveis, que a gente chama de variáveis básicas. Então, as variáveis não básicas são essas que já existem, elas são os componentes do meu problema original. As minhas folgas, ou variáveis básicas, como nós vamos chamar daqui para frente, são variáveis bem mais simples, elas só servem para poder transformar as inequações em equações. Então, esse meu modelo canônico aqui agora vai virar este modelo padrão. Olha só, eu vou pegar a inequação x1 menor ou igual a 25 e transformá-la em x1 mais f1 é igual a 25. x2, lembrando que o f1 é a minha variável de folga, ok? A minha variável básica. x2 menor ou igual a 20 vai virar x2 mais f2 é igual a 20. x1 mais x2 menor ou igual a 30 vai virar x1 mais x2 mais f3 é igual a 30. E aí eu acrescento as variáveis que eu criei também na inequação de não nulidade. Olha só como é que vai ficar o nosso problema. Nosso problema agora tem as variáveis não básicas, as variáveis originais,
a minha esquerda, e à minha direita eu tenho as variáveis básicas, F1, F2, F3. Olhando por aí, você já consegue perceber que elas formam uma diagonal, que me lembra aquela matriz identidade que nós vimos agora há pouco. E, enfim, no meu canto direito, eu tenho os termos independentes do meu problema. O que eu quero dizer isso aqui? Eu estou transformando agora todas essas linhas do meu problema, eu vou utilizar todas as variáveis e todos os termos independentes multiplicados por algum coeficiente. Então, o meu x1 mais f1 é igual a 25, que está aqui, ele vai virar 1 vezes x1 mais 0 vezes x2, mais 1 vezes f1 mais 0 f2 mais 0 f3, igual a 25. Então, eu associei um coeficiente a cada uma das variáveis e vou utilizar em todas as expressões todas as variáveis. Aqui, agora, eu tenho um sistema de equações lineares, como aquele que a gente viu lá no início. Mas eu tenho um problema desse sistema de equações lineares aqui, porque o sistema de equações lineares ele não forma uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada ela é muito importante porque ele torna mais fácil a resolução dos sistemas de... Ela torna possível, na verdade, a resolução dos sistemas lineares. Então, aqui está uma representação genérica do meu problema, do meu sistema de equações lineares, onde eu tenho os meus coeficientes A, as minhas variáveis x1 e f1 e os meus termos independentes B. Então, aqui está bem mais claro que a gente tem um problema de uma matriz multiplicando um vetor de variáveis igual ao termo independente. Então, agora eu vou reescrever aquele meu problema, que estava na forma canônica, utilizando a forma padrão, que é maximizar aí eu tenho, né, obviamente, a minha função objetivo, que eu retirei a constante, e aí ficou só os coeficientes C associados a cada uma das variáveis não básicas, sujeito a aquele sistema de equações lineares, né, que tem cada um deles um coeficiente A e J multiplicado por uma das variáveis básicas e não básicas igual a um dos termos independentes. Por fim, as inequações de maior ou igual a zero. Então, isso aqui eu ainda consigo simplificar para esse problema. O meu vetor x multiplicado pelo meu vetor de variáveis, né, o meu vetor de coeficientes do objetivo, multiplicado pelo vetor de variáveis, sujeito a esse sistema linear aí, ax mais b, que são as minhas restrições, e a essa restrição de maior ou igual a zero aí, com o vetor de todas as variáveis, sejam básicas ou não básicas. Agora, gente, eu vou pegar esta representação aqui e vou colocar em uma tabela que a gente chama de tableau ou tabela canônica, que aí eu tenho bem delimitado aí no centro os meus coeficientes relacionados a cada uma das minhas variáveis básicas e não básicas. À minha direita, eu tenho os meus termos independentes. E na última linha, eu tenho a linha dos objetivos, onde eu tenho os coeficientes associados, os coeficientes da função objetivo associado às variáveis. Ok? Essa linha aí ela é muito importante. Se a gente pegar esse nosso tableau aqui e associar com o problema que a gente está tentando otimizar agora, né? Nós vamos ter esta tabela aqui. Ok? Então, aqui eu tenho a minha função objetivo, que é 3x1 mais 9x2, ok? Eu quero maximizar isso. E aí eu tenho as restrições. X mais F1 é igual a 25, x2 mais F2 igual a 20, x1 mais x2 mais F3 igual a 30. Ok? Está aqui todo o meu problema. Agora, eu posso utilizar o simplex para começar a achar o ponto que maximiza a minha função objetivo.
Então, a ideia do simplex, gente, é caminhar por todos os pontos extremos da região factível. Região factível, também conhecido como espaço viável ou espaço de soluções, como nós vimos na última aula. Então, cada ponto de extremo é chamado de solução viável básica. Então, relembrando aqui a nossa última aula, nós temos esse espaço viável associado àquela função objetivo e todas as restrições. Cada pontinho roxo desse aqui, ele é um ponto de extremo deste espaço viável. Esses daqui são os extremos do meu espaço, ok? Eles associam valores extremos de cada uma das variáveis do meu problema, que esse é o limite entre o espaço viável, é o maior valor possível da combinação desses valores aqui, das duas variáveis, entre o espaço viável e o espaço que não é factível, ou o espaço que não é viável. Então, esses são os sistemas. Para eu conceituar o que é uma solução viável básica, primeiro, cada solução viável básica é, enfim, viável, né? Ela atende a todas as restrições do problema, elas pertencem ao espaço viável e a gente tem que prestar muita atenção numa restrição específica, que aqueles valores têm que ser maiores ou iguais a zero, ok? Tanto das variáveis de folga, das variáveis básicas, quanto das variáveis originais, as variáveis não básicas. E também, esses valores, eles são extremos. Ele está sempre em um dos cantos deste polígono aí. Então, essas daqui são todas as minhas variáveis básicas, ok? Então, eu começo aqui dessa variável mais básica de todas, que é esse ponto aqui na origem, no 0, 0, zerando as minhas variáveis não básicas. Então, esta é a fase de inicialização do método simplex. Eu vou calcular a primeira solução viável básica, que é centrada na origem. Então, para encontrar a primeira solução viável básica, eu vou zerar o valor das variáveis não básicas, ok? x1, x2, e vou achar os valores para as variáveis básicas, as variáveis de folga, tal que o f1 é igual a 25, o f2 é igual a 20 e o f3 é igual a 30. A minha função objetivo é quanto para este valor? Zero. Então, é engraçado que isso aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nesse momento, quando nós criamos a primeira solução viável básica, nós temos essa matriz identidade aí, dentro do meu tablô, ok? Então, eu fiz essa matriz de identidade, então eu posso associar o F1 direto com 25, o F2 direto com 20, o F3 direto com 30. Tá fácil. Beleza? Pergunta é, esta solução, ela é viável? Ela é viável. Por que ela é viável? Porque ela atende todos os requisitos. Os valores têm que ser maiores ou iguais a zero. Todos os valores. Então, x1, x2 são maiores ou iguais a zero. As minhas três variáveis de folga são maiores ou iguais a zero, são positivas. E o meu objetivo é maior ou igual a zero. Então, ok, esta restrição, esta condição está atendida. Se algum desses valores tivesse infringido alguma das minhas restrições, então eu já tenho um problema. O meu algoritmo tem que parar daí, porque a solução desse problema, ela é ilimitada ou ela não é viável, ok? Então, o algoritmo ele já parava nesse ponto. Vamos dar continuidade. Então, esta foi a primeira solução viável básica, aquela que está naquele cantinho. Agora, eu quero fazer com que o algoritmo ele vai percorrer todos esses pontos aí, entendeu? Ele vai ele vai entrar num loop e esse loop vai percorrer os pontos do conjunto viável. Então, em cada iteração desse loop, né, desse laço, nós vamos manipular aquela tabela canônica para que ela fique cada vez mais parecida com uma matriz de identidade, de forma que eu consiga isolar os valores do x1 e do x2. Mas eu vou isolando esses valores, igual eu fiz lá na resolução dos sistemas lineares, eu vou isolando esses valores
de forma que eu sempre escolho primeiro o valor que maximiza para onde a função cresce mais. E isso aí eu quero que vocês atentem com o conceito da derivada. O que é a derivada? A derivada de uma função, ela aponta para onde a função está crescendo mais, certo? Então, para onde a função está se movendo, né? Então, o que acontece? Se você pegar e fizer a derivada de cada uma dessas no caso aí, nós temos uma função de múltiplas variáveis, então vai ser uma derivada parcial. Se você pegar a derivada parcial de cada uma dessas variáveis, você vai ver que em uma delas a derivada é maior do que a outra. O que significa? Que a função está crescendo mais no sentido daquela variável. Então, a minha função objetivo, ela cresce mais no sentido de uma das variáveis, ok? Que, nesse caso, como é uma função linear, a derivada de uma constante multiplicada por uma variável é igual a constante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher, pela ordem, as variáveis que têm maiores constantes lá na função objetivo, né? Que tem o C maior, porque é aquela dali, aquela variável que mais cresce o valor da minha função objetivo. Eu vou olhar ela primeiro, porque quando eu achar o canto onde ele é máximo, o valor máximo para aquela variável, eu sei que o meu ótimo ele vai estar associado a esse valor máximo. Aí, depois eu vou olhar a segunda variável que tem a maior, que dá a maior contribuição para o crescimento do meu objetivo. Vou fazer isso até que não hajam mais variáveis. Então, eu vou uma variável não básica de cada vez, vou escolher uma de cada vez, achar o ponto onde ela tem o máximo, onde ela, dentro das restrições, dentro do espaço viável, e vou combinar esses máximos com todas as variáveis, assim, olha, este valor aqui, que nós chegamos por último, é o valor onde a variável atinge o seu ponto máximo. Por quê? Porque essas funções, elas são funções convexas, e aí tem toda uma justificativa e provas matemáticas para fundamentar que funções convexas, eles têm um ótimo global. Vamos lá. Então, esse aí é o conjunto de passos que nós vamos executar em cada iteração do simplex, ok? Então, primeiro, nós vamos selecionar a variável não básica. Como eu já disse, a variável não básica que a gente vai escolher vai ser aquela variável que mais contribui para o crescimento do objetivo. Em termos estritos, isso é a variável que tem a maior derivada parcial para a função objetivo, que em termos estritos, para a gente aqui trabalhando com funções lineares, é a que tem o maior coeficiente, né, na função objetivo. Então, eu vou escolher aqui a função que tem o maior valor C. A variável, perdão, que tem o maior valor C. Então, eu vou começar escolhendo aqui, dentro das minhas variáveis, a variável que tem o maior coeficiente na função objetivo é a variável x2, que tem o objetivo igual a 9, ok? Então, de cara, eu já escolhi a minha variável x2, porque ela vai dar a maior contribuição para o máximo da minha função objetivo. Agora, nós vamos selecionar um pivô. Essa etapa aqui, ela já nos lembra aquela linearização de matrizes, aquela pivotação de matrizes que a gente fez lá no início. Eu vou escolher um pivô e vou adotar um critério muito simples aqui para a escolha do pivô. Eu já sei qual que é a coluna da minha matriz que eu vou utilizar. A coluna é a da variável que eu acabei de escolher. Uma vez que eu tenho a coluna, eu preciso escolher qual o valor das linhas dessa coluna que eu vou transformar em 1, ok? Então, o critério numérico para escolher isso, eu vou pegar todos os valores que estão na minha coluna, todos os coeficientes A, eu já escolhi a coluna J, a variável J. No caso, o meu J é igual a 2. Eu vou olhar todos os valores
AIJ, AI1, A1J, A2J, até chegar lá no NJ, né? MJ. E eu vou dividir todos eles pelo termo independente. Eu vou ver qual deles que tem o menor valor do termo dividido pelo termo independente. Então, esse vai ser o meu pivô. Só que existe uma forma bem mais simples de explicar isso. Então, olha só, se você pegar aqui a minha variável x2, aqui estão todos os valores dela. Então, eu vou pegar cada um desses valores aqui, tirando cada um desses valores aqui, e dividir pelo termo independente. 0 dividido por 25 é indeterminado. 1 dividido por 20 é 20. Desculpa, gente, é o contrário. 25 dividido por 0 é indeterminado. 20 dividido por 1 é 20. 30 dividido por 1 é 30. Logo, o menor valor é 20. Ok? Então, esse daqui é o meu elemento pivô. Existe uma forma mais simples de explicar. Não, desculpa, é isso mesmo. O outro é para escolher qual das variáveis de folga que eu vou retirar, que é o próximo passo. Eu vou anular uma coluna, na verdade, quando eu digo anular a coluna, eu vou retirar ela do cálculo da minha matriz básica. Eu vou escolher, já que eu já estou trabalhando com uma variável não básica, eu vou escolher uma variável básica que eu vou retirar. Para poder o quê? O objetivo é que eu forme uma matriz quadrada, entendeu? E ali eu tenho mais colunas do que linhas. Então, eu tenho 5 colunas e 3 linhas. Então, para eu formar uma matriz quadrada, eu preciso tirar 2 colunas. Uma dessas colunas vai ser a variável não básica x1, ok? Eu vou trabalhar com ela depois. A outra vai ser uma das colunas não básicas. Desculpa, uma das colunas básicas, dos valores de folga. Como é que eu escolho? Eu quero escolher a variável básica em que, naquela linha, eu tenha um valor 1 na mesma linha do pivô. Então, eu já escolhi o pivô. Então, eu vou olhar qual das variáveis básicas tem o valor 1 na mesma linha do pivô. Então, essa vai ser a chamada linha de pivô. Então, olha só o que eu vou fazer. Então, está aqui o meu pivô. Olha aí, na linha do meu pivô é a variável F2, a variável básica F2, que tem um valor igual a 1. Então, esta coluna e o meu x1, eu vou remover. O que resta disso aqui? Olha só, os pontos... ignora as colunas vermelhas e foca nas colunas verdes. Então, eu quase tenho uma matriz de identidade aí. Né? Não uma matriz com a diagonal toda 1, mas uma matriz em que vai ter sempre um único 1 em cada linha e em cada coluna. Olha que nossa matriz atualmente ela não atende a essa restrição. Olha a última linha. Na última linha eu tenho 2 1s. E eu também tenho na primeira coluna 2 1s. Eu vou fazer, já que eu já tenho um elemento pivô, eu vou anular esse valor 1 aqui, para que aí eu tenha somente um em cada linha e em cada coluna. Vou fazer aquelas operações elementares que a gente já tinha explicado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, no nosso caso aqui, é que se o meu pivô não fosse 1, ele já é 1, então não preciso fazer nada. Se o meu pivô não fosse 1, eu teria que transformar ele em 1, igual nós estamos falando nisso, multiplicando o elemento pivô pelo seu inverso. Aí, mais uma vez eu lembro, o inverso de qualquer número é 1 dividido pelo número, tal que esse número multiplicado pelo seu inverso é igual a 1, certo? Então, senhores, e aí eu faria essa operação na linha inteira. Pegaria a linha do meu pivô, a linha pivô, e multiplicaria todo por esse valor para poder o meu pivô virar 1. E aí os demais valores vão refletir a modificação que levou o pivô virar 1. Ok? Então é importante que você tenha que fazer a operação sobre todos os elementos da linha. Mudar toda a linha, multiplicando ela por esse
valor invertido do elemento pivô. Então, essa é a nossa primeira transformação elementar, que é a multiplicação por escalar. Agora, eu vou modificar, ok? Aqui o meu pivô já era 1, então eu não preciso fazer muita coisa. Posso só multiplicar por 1, por exemplo. Agora, olha só. Eu preciso fazer operações nas demais linhas, de forma que eu anule todos os outros elementos que estão na mesma coluna do meu pivô. Então, olha só, vou pegar a minha linha, olha só, a minha linha do pivô, a minha linha pivô, e vou somar ela com todas as outras linhas, e é muito importante vocês prestarem atenção. Você vai somar também com a linha objetivo, ok? Então, eu vou somar todas elas com a linha do pivô, multiplicado por um escalar que eu vou escolher, de forma a anular os valores que estão na mesma coluna do elemento pivô, inclusive o objetivo. Então, para cada linha, eu vou somar com a linha do pivô, multiplicado por uma constante KL. Aí eu vou escolher esse KL de forma que esse valor, né, o valor que está naquela coluna, acima ou abaixo do meu elemento pivô, ele somado com o elemento pivô multiplicado por esse KL, ele tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter que escolher esse valor em cada situação. Qual que é o meu objetivo? Zerar todos os elementos que estejam acima ou abaixo do meu pivô. E aí, obviamente, para fazer isso, eu preciso multiplicar todas as linhas, multiplicando a linha pivô por esse KL e somando com a linha original. Então, eu vou fazer isso aí, ó. Olha só o resultado depois dessa transformação. O que eu fiz aqui? Eu peguei a minha restrição 1, a minha linha do pivô é restrição 2. Tá vendo aí? A linha restrição 2, está aqui. Essa aqui é a minha linha pivô. Certo? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a minha restrição 2, que é a minha linha pivô. Vou fazer operações com a restrição 1 e com a restrição 3 e com o objetivo. Então, a minha restrição 1 vai ser igual à restrição 1 mais 0 multiplicado pela restrição 2. Eu não preciso fazer nada, porque o elemento já é 0. Entendeu? Eu não preciso fazer muita coisa aqui. Beleza? Então, e agora, a minha restrição 3... A minha restrição 3, ela tem o valor 1 lá. Então, eu vou pegar a restrição 2, multiplicar por menos 1 e somar na restrição 3. Olha só, exatamente. Restrição 3, menos 1, aí eu pivô, né? E alterei, obviamente, toda a linha em conjunto. Beleza? Vamos lá. Lembrando aqui também que aqui embaixo tinha 30, né? 30, menos 20 mais 30, ou 30 menos 20, igual a 10. Beleza? Então, já zerei. Agora falta zerar o meu objetivo. O meu objetivo aqui era 9. Então, para zerar ele, eu tenho que multiplicar essa linha aqui por menos 9. Então, olha o resultado. O resultado aqui vai ser 3, porque aqui é 0. 0, porque aqui é 1. Aqui é 1 menos 9. 1 vezes menos 9, menos 9. 20 vezes menos 9, 180. Então, esta aqui é a minha tabela após as transformações lineares. Veja que eu não tenho mais nenhum outro 1 em cima do meu, em cima ou abaixo do meu pivô. Com isso, agora eu tenho só um 1 nesta linha e nessa coluna, só um 1 nessa linha e nessa coluna, e só um 1 nesta linha e nessa coluna. Com isso aí fica fácil, gente, a gente resolver esse sistema linear aqui. Agora eu sei o valor de x2, eu sei o valor de f1 e eu sei o valor de f3.
eu gero aí a minha segunda solução viável básica. Então, eu vou avaliar essa solução viável básica. Olha lá. O meu x1 é igual a 0, o meu x2 é igual a 20. Tal que a minha variável de folga 1 é 25, minha variável de folga 2 é 0, minha variável de folga 3 é igual a 10, e a minha função objetiva é igual a 180. Então, a minha segunda solução viável básica, ela atende a todos os requisitos de viabilidade. Posso parar o meu algoritmo? Desculpa, antes de chegar lá, dizer que a gente estava aqui, a minha segunda solução viável básica é essa daqui, olha. x2 igual a 20, x1 igual a 0, está dentro do meu espaço factível. A pergunta é, posso parar o meu algoritmo? Essa é a minha solução ótima? Então, para isso, eu tenho que verificar algumas condições de parar. A primeira é, ainda existem variáveis não básicas para otimizar? Sim, existe essa variável aqui, ó, x1 igual a 3. Então, essa variável aqui, eu não otimizei ela ainda, ela está para ser otimizada, ok? O meu coeficiente ele é maior do que zero, maior do que zero, na verdade. E aí tem uma outra condição que é valores não negativos, não há mais valores não negativos na linha objetivo, mas há valores não negativos na minha linha objetivo. Então, eu posso continuar. Beleza? Se não houvessem valores não negativos, significa que a minha solução ótima ela ia tender ao infinito. Então, se não houvessem mais variáveis não básicas para otimizar, então a minha solução atual ela é a solução ótima, mas não atende aos requisitos de parada. Então, eu volto lá no início para fazer mais um loop. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é calcular a terceira solução viável básica. Então, eu vou continuar a minha tabela da onde eu parei. Não vou voltar para a tabela original, não. Vou continuar da onde eu parei. Vou pegar a próxima variável não básica, que eu ainda não otimizei. E aí, a coluna com menor valor no objetivo, ela é candidata para ser anulada. Então, olha só, a minha F2, ela já é a candidata para ser anulada. Ok? Qual que é a minha função, a função que mais contribui para a minha função objetiva agora? É o 3, porque os outros já são 0, né? E o outro que é negativo. Então, esse daqui é a variável que contribui para o crescimento da minha função objetiva. É a minha função x1. Eu vou escolher o meu pivô, porque 25 dividido por 1 é 25, 0 dividido por 20 é indeterminado, e 10 dividido por 1 é 10. O menor valor é esse, então esta vai ser a minha linha pivô. Na minha linha pivô, como eu já tinha falado antes, qual que é a função de folga que é igual a 1? É a função 3. Então, se eu pegar a x2, ela já atende ao meu requisito. Olha, só tem um 1 na coluna. A minha x1 é a variável que eu estou otimizando. A minha f1, ela também só tem um 1 na variável objetivo. A minha f2, olha só, ela tem mais do que um valor diferente de zero para essa daqui. E a minha f3 é a variável que está, a minha variável de folga que está na minha linha pivô. Então, quando eu faço essas operações aqui, eu vou escolher a variável f2 e a variável f3 para tirar do meu cálculo aqui, vou manter x1, x2 e f1, e aí está quase a minha função identidade. Eu só preciso anular esse 1 aqui em cima. Então, essa aqui é a matriz com que eu vou trabalhar agora. Vou fazer todas as minhas operações, vou fazer a multiplicação da restrição 3 por um valor para zerar essa coluna aqui e para zerar o meu objetivo. Então, eu vou fazer essas 3 operações. A minha restrição é igual a restrição menos 1 vezes a restrição 3. A minha restrição 2 é igual a 0 vezes mais igual mais 0 vezes a restrição 3. E o meu objetivo é o objetivo menos 3 vezes a restrição 3. E aí eu vou chegar nesta matriz aqui. Olha só, tem atingindo
atingir o meu objetivo, não tenho mais coeficientes aqui no objetivo. Eu tenho só um 1 nessa coluna, só um nessa coluna, só um nessa coluna. É que tá fácil, então automaticamente eu já consigo associar cada uma dessas crianças aqui aos seus valores. Então, com isso aqui, tá facinho da gente dizer. Olha só, gente, o meu F1 é igual a 5. O meu X1 é igual a 10. E o meu X2 é igual a 20. Pergunto, essa solução viável básica atende aos requisitos? Atende, eu não tenho nenhum valor aí que seja negativo e nenhum valor que esteja fora das restrições que a gente apontou anteriormente. Então, a minha terceira solução viável básica atende a todas as minhas restrições. Ela é este ponto aqui. Então, veja bem, a solução viável atual é a solução ótima. Por quê? Eu não tenho mais variáveis para otimizar. Não tenho mais variáveis para otimizar, não tenho mais por onde correr. Então, com essas duas iterações, eu posso dizer que esta minha solução viável básica atual é a solução ótima. E se vocês compararem essa solução, essa execução, com aquelas que nós geramos usando o método gráfico na última aula, vocês vão ver que é a mesma. Então, o que o Simplex fez? Ele partiu da primeira solução viável básica, que é essa daqui, e foi caminhando nos extremos até chegar no extremo, no ponto de extremo, que é também a solução ótima daquele meu problema de otimização. Ele fez isso em duas iterações. Ou seja, a solução que gerou, a iteração que gerou a segunda solução viável básica e a solução que gerou a terceira solução viável básica. Lembrando que a primeira solução viável básica é a fase de preparação. Ela é antes do loop, ok? Então, vamos olhar a solução de um caso mais complexo. Esse caso aí, a gente já conseguia resolver ele lá com o método gráfico, ele só tem duas variáveis. E agora com um caso onde eu tenho, por exemplo, 4 variáveis não básicas e mais um conjunto de restrições. Esse caso aqui, ele é um pouco mais complexo do que aquele outro que a gente estava olhando. Olha só que interessante. Eu tenho x1 mais 2x2 mais 3x3 menos, preste atenção nesse menos x4 menos 75. Então, e aí eu tenho uma série de restrições, essas daqui são as inequações de restrição. Então, para começar, olhando lá pela fase de preparação, a gente vê que tem alguns problemas. Eu tenho que tirar esse 75 daí, ele é ignorado, depois ele não contribui para a solução do meu problema. E eu tenho várias inequações aí que eu preciso transformar em igualdades. Então, transformando para a minha forma padrão, este é o nosso problema. Agora eu tenho, além das variáveis x1, x2, x3 e x4, eu tenho f1, f2 e f3, que são minhas variáveis de folga. Então, está aqui a minha tabela para poder trabalhar, referente a esse problema que nós acabamos de discutir. Certo? Então, senhores, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Olha só a minha variável x4. A minha variável x4, ela tem um coeficiente negativo. O que isso significa? Eu estou dizendo que eu estou querendo maximizar aquela função. Esse coeficiente negativo, ele vai no sentido contrário da maximização. O que isso quer dizer? Todas as outras variáveis, quando eu aumento o valor delas, a função objetivo também aumenta o valor. Mas nessa variável x4, quando eu aumento o valor dela, se eu mantiver as outras constantes, o meu objetivo diminui. Então, na x1, se eu aumentar o valor de x1 e mantiver as outras constantes, o objetivo cresce. x2, se eu mantiver as outras constantes e aumentar o valor de x2, o meu objetivo cresce. x3, se eu aumentar o valor de x3 e mantiver as outras constantes, o objetivo cresce. Mas a x4, se eu mantiver as outras constantes e aumentar o valor de
de x4, o meu objetivo diminui. Então, ele vai no sentido contrário da maximização. Então, é importante prestar atenção nisso, porque nós não queremos maximizar a variável x4. Muito pelo contrário, nós queremos minimizar a variável x4. Então, se eu quero minimizar a variável x4 e os valores têm que ser maiores ou iguais a zero, eu quero que x4 seja igual a zero. Ok? Então, eu vou gerar aqui a minha primeira solução viável básica, vou pegar todos os valores e setar em zero, e vou achar os valores das minhas variáveis de folga, as variáveis básicas. Então, F1 é igual a 15, F2 é igual a 20, F3 é igual a 10, e o meu objetivo é igual a zero neste caso. A minha primeira solução viável básica atende a todas as condições, a gente pode prosseguir. Então, vamos lá. Olha só, aqui, qual que é a variável do conjunto das minhas variáveis que maximiza, né, que contribui mais para o aumento da função? É a minha variável x3, porque ela tem o maior coeficiente 3, certo? Ok, uma vez que eu tenho x3, vamos pegar cada um desses coeficientes aqui e dividir pelo termo independente para ver qual deles é o menor. Então, vamos lá. 15 dividido por 3 é igual a 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. E 10 dividido por 1 é igual a 10. Obviamente, esta linha aqui é a minha linha pivô e este é o meu elemento pivô, o 5. Então, se este 5 é o elemento pivô, esta é a minha linha pivô. E, na minha linha pivô, qual das variáveis de folga é que tem valor diferente de zero? É a minha F2. Então, a variável F2 está fora da minha tabela. Eu vou escolher para a minha tabela, para poder fazer as transformações, a variável x3, que é a variável pivô, e as minhas variáveis de folga F1 e F2. Com eles, eu formo a seguinte matriz quadrada, né? 3 colunas, 3 linhas. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essas linhas, a linha de cima e a linha de baixo, de forma que eu zere os valores 3 e 1. Desculpa. Primeiro, transformar o valor 5 em um valor 1. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar pelo inverso de 5, que é 1/5. Então, agora eu tenho o valor 1. Eu multipliquei todos os elementos da minha linha, ok? Agora, eu preciso modificar a restrição 1 e a restrição 2 para que esses valores aqui sejam iguais a zero. Então, eu vou fazer todas aquelas modificações. Por exemplo, eu vou somar a restrição 1 menos 3 vezes a restrição 2. E aí eu zero aqui e eu vou fazer essas alterações aqui em todos os valores. Para zerar aqui a minha restrição 3, eu vou multiplicar por menos 1 a restrição 2. E o meu objetivo, eu preciso multiplicar por menos 3 a restrição 2. Então, está aqui a modificação dos valores. Ok? Zerei todos os valores. Aqui fica fácil achar a minha segunda solução viável básica. Porque aqui eu já tenho só um nessa coluna e nessa linha, só um nessa coluna e nessa linha, e só um nessa coluna e nessa linha. Então, eu achei a minha segunda solução viável básica, que é x1, x2, x4 igual a 0, x3 igual a 4. Mas não é só isso. Aqui as minhas variáveis de folga lá também, nenhuma delas vai ter valor negativo. No caso, a F1 aqui, ela vai estar associada com valor positivo. Então, a minha condição de parada não foi atingida, a minha solução viável básica atende às condições, eu vou prosseguir. Agora eu vou escolher a próxima variável que maximiza a minha função na tabela que restou. Então, o maior coeficiente é o 7/5 aqui. Esse é o maior coeficiente, então a minha variável x2 é a minha variável escolhida. Agora eu vou dividir os meus termos independentes por todos esses coeficientes aqui. E nessa divisão, o que deu o menor valor, que foi o valor 2,5, foi este daqui, que foi 3 dividido por 7/5. Então, esta é a minha linha pivô. Na minha linha pivô, qual
qual das variáveis ela tem valor igual a 1. É a minha variável de folga 1, ok? Então, eu vou excluir essa coluna aqui. Quem que eu vou manter na minha matriz? Lembre-se, gente, eu tenho que favorecer a criação de uma matriz quadrada e que seja também uma matriz que só tenha zeros e uns. Olha a variável F3 aqui. Ela é uma forte candidata. A minha variável x4, ela tem coeficiente nulo. Eu não quero otimizar essa variável, né? Embora eu possa utilizar ela aqui, porque ela só tem 0 e 1. Eu tenho o meu x3, que eu já manipulei anteriormente, e eu tenho a minha variável. Então, dessas três candidatas, eu escolhi essa daqui. Eu vou escolher o x4, porque eu não quero mexer com essa variável, porque ela não contribui com o meu objetivo. Eu tenho a variável que mais contribui com o meu objetivo, que é a variável x2. A minha variável que eu já conheço o valor dela, né? Eu já trabalhei com ela no loop anterior, que era x3, e tenho essa última restrição. Se eu agora transformar esse daqui em 1, ok? Eu só preciso zerar esses dois valores aqui, né? Para poder resolver todo o meu sistema de equações e determinar o valor de x2. Quando eu faço isso, acontece um negócio muito legal. Eu achei o valor de x2, eu achei o valor de x3, eu tenho o valor da folga 3, só que nesse processo que eu anulei as linhas, eu zerei x1. O que isso significa? Que esse x1 aqui, ele não contribui mais para o meu problema. Eu posso manter o x1 igual a 0. Porque quem contribui para a solução do meu problema é x2 e x3. O x4 nós já vimos que também não contribui porque ele é um valor negativo. Então, agora eu sei que x2 é igual a 15 dividido por 7, que x3 é igual a 25 dividido por 7, ok? E eu não preciso, e o meu x4 é igual a 0 e o meu x1 é igual a 0. Eu não tenho mais variáveis com coeficiente positivo, tem essa que é negativo, mas eu não tenho mais variáveis com coeficiente positivo para otimizar. Então, com o meu x1 e o meu x4 igual a 0, com o meu x2 igual a 15 dividido por 7 e com o meu x3 igual a 25 dividido por 7, a minha função objetiva é igual a 15. E eu atingi uma condição de parada, dizendo que essa terceira solução viável básica é a minha solução ótima para este problema. Ou seja, eu consegui chegar no ótimo dessa função em duas iterações também. Então, gente, espero que vocês tenham conseguido entender o básico do algoritmo simplex, que é transformar aquela matriz, transformar aquela tabela e ir simplificando subproblemas daquela tabela para poder ir isolando os valores das variáveis não básicas. A cada iteração, eu vou focar em uma variável não básica, em um x, né? E vou chegar ao valor dele, vou manipular todas as outras para poder garantir aquele valor. Enquanto isso, as outras variáveis não básicas são zero. Depois que eu otimizei essa variável, vou passar para a próxima variável que dá maior contribuição, ok? E vou fazer isso até que não existam mais variáveis com coeficientes positivos para otimizar. E uma vez que eu cheguei nesse ponto, eu tenho o meu valor de ótimo. Então, é isso. Agora a gente precisa pegar alguns exercícios, praticar e solidificar o conhecimento sobre esse básico de como funciona o método simplex. Até a próxima aula, galera!